Você sabia que lendas como Alan Rickman, Bob Marley, Shannon Doherty e Toby Keith morreram de câncer? Mas não são apenas eles. Centenas de outras lendas de Hollywood perderam suas vidas para o câncer. Até agora perdemos mais de 500 celebridades para diferentes tipos de câncer. Mas você ficaria surpreso ao saber que a maioria delas morreu de câncer de pulmão. Mais de 100 celebridades faleceram apenas de câncer de pulmão. Neste vídeo, vamos prestar homenagem a todos eles e explorar o que pode ter causado o desenvolvimento dessa doença. Lon Chaney. Conhecido como o Homem das Mil Faces, Lon Chaney faleceu em 26 de agosto de 1930, de câncer de pulmão, aos 47 anos, em Los Angeles, Califórnia. Ele foi considerado a primeira pessoa em Hollywood a ter perdido a vida devido ao câncer de pulmão. Renomado por seus papéis transformadores em O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera, a arte de Chaney em maquiagem e atuação cativou o público durante a era do cinema mudo. Sua condição foi atribuída ao fumo excessivo, agravado por complicações de um câncer de garganta que anteriormente o havia forçado a interromper sua carreira. Apesar de seus pais serem surdos, Chaney seguiu a carreira de ator em filmes de terror revolucionários, deixando um legado continuado por seu filho, Lon Chaney Jr. Dick Powell. Dick Powell, um ator e cantor amado que transitou de musicais para o filme noir, morreu em 2 de janeiro de 1963, de câncer de pulmão aos 58 anos, no oeste de Los Angeles. Inicialmente um jovem cantor em sucessos como 42nd Street, ele mais tarde abraçou papéis duros como Philip Marlowe em Murder, My Sweet. A doença de Powell estava ligada a anos de consumo de cigarros, comum na era dourada de Hollywood. Ele também trabalhou extensivamente na produção de televisão, cofundando a 4-Star Television. Sua carreira inovadora permanece como um testemunho de sua adaptabilidade e talento em diversos gêneros de entretenimento. Nat King Cole, lendário pianista de jazz e vocalista. Nat King Cole sucumbiu ao câncer de pulmão em 15 de fevereiro de 1965, aos 45 anos, em Santa Mônica, Califórnia. Cole, o primeiro homem negro a apresentar uma série na televisão dos Estados Unidos, alcançou a fama com sucessos eternos como Mona Lisa e Unforgettable. Um fumante inveterado, ele acreditava que os cigarros melhoravam sua voz, um hábito que acabou levando à sua doença. Seu estilo elegante e vocais suaves romperam barreiras raciais, inspirando gerações de músicos. Sobreviveu por sua família, incluindo a filha Natalie Cole. Sua influência permanece eterna. Edward R. Murrow. O pioneiro da radiodifusão Edward R. Murrow faleceu de câncer de pulmão em 27 de abril de 1965, aos 57 anos, em Paulding, Nova York. Murrow tornou-se famoso por seus emocionantes relatos de rádio sobre a Segunda Guerra Mundial e por desafiar o senador McCarthy durante o Pânico Vermelho. Seu hábito crônico de fumar, comum em sua época, contribuiu para sua doença. Reverenciado como um titã do jornalismo americano, seu trabalho lançou as bases para a mídia moderna, solidificando sua posição como um símbolo duradouro de integridade. Lenda do cinema mudo. Buster Keaton morreu de câncer de pulmão em 1º de fevereiro de 1966, aos 70 anos, em Woodland Hills, Califórnia. Conhecido como a Grande Cara de Pedra, o gênio do slapstick de Keaton brilhou em clássicos como The General. Um fumante ao longo da vida, seu hábito contribuiu para sua doença. Apesar de lutas pessoais e profissionais, Keaton experimentou um ressurgimento em sua carreira mais tarde na vida, deixando um impacto duradouro na comédia e no cinema que continua a influenciar contadores de histórias modernos. Cineasta visionário e empreendedor, Walt Disney morreu de câncer de pulmão em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos, em Burbank, Califórnia. Criador do Mickey Mouse e da Disneyland, Disney transformou a animação e o entretenimento em fenômenos globais. Fumante ao longo da vida, seu hábito acabou levando ao diagnóstico. Com 22 Oscars e um legado duradouro, o império de Disney continua a prosperar como um pilar de criatividade e imaginação. Franchotone. O distinto ator Franchotone sucumbiu ao câncer de pulmão em 18 de setembro de 1968, aos 63 anos, na cidade de Nova York. Conhecido por sua performance em Motim a Bordo, a carreira de Tony exibiu seu alcance dramático e charme natural. Como muitos de sua geração, seu hábito de fumar contribuiu para sua doença. A dedicação de Tony ao seu ofício e suas contribuições para o teatro e o cinema permanecem como marcos da era de ouro de Hollywood. Gypsy Rose Lee, ícone do burlesco. Gypsy Rose Lee faleceu de câncer de pulmão em 26 de abril de 1970, aos 59 anos, em Los Angeles, Califórnia. Conhecida por seu espírito sagaz e sofisticado,
performances de striptease, Lee transformou sua vida colorida em arte, inspirando o musical da Broadway Gypsy. Fumante por toda a vida, seu hábito teve um papel em sua doença. Seu legado perdura como pioneira do entretenimento, mesclando humor e sensualidade de maneiras que continuam a cativar artistas e públicos. Beth Grable, a pin-up girl quintessencial de Hollywood, Beth Grable faleceu em 2 de julho de 1973, aos 56 anos, em Santa Mônica, Califórnia, devido a câncer de pulmão. Celebrada por seus papéis em musicais da era da Segunda Guerra Mundial e por suas pernas seguradas por $1 milhão, o hábito de fumar de Grable contribuiu para sua doença. Um símbolo querido do moral de guerra, seu sorriso radiante e performances encantadoras deixaram uma marca duradoura na história de Hollywood. Maestro do jazz. Duke Ellington faleceu em 24 de maio de 1974, aos 75 anos, na cidade de Nova York, de câncer de pulmão. Uma figura transformadora na música, Ellington revolucionou o jazz com clássicos como Mood Indigo e It Don't Mean a Thing. Seu hábito de fumar ao longo da vida contribuiu para o declínio de sua saúde. Com uma carreira que abrangeu mais de 50 anos, as composições e o estilo inovador de Ellington continuam a inspirar músicos ao redor do globo. Moe Howard. Moe Howard, o líder dos Três Patetas, morreu de câncer de pulmão no dia 4 de maio de 1975, aos 77 anos em Los Angeles. Conhecido por sua comédia pastelão e seu corte de cabelo característico, Moe trouxe risadas ao público em mais de 250 filmes. Um fumante inveterado, seu hábito contribuiu para sua doença. Seu gênio cômico, frequentemente apresentado ao lado de seus irmãos, continua sendo uma parte querida da história do entretenimento. John Cazale. O ator John Cazale, celebrado por seus papéis em O Poderoso Chefão e Um Dia de Cão, sucumbiu ao câncer de pulmão em 12 de março de 1978, com apenas 42 anos, na cidade de Nova York. Fumante de longa data, sua condição piorou durante as filmagens de O Franco Atirador. Apesar de sua carreira breve, Cazale deixou um legado duradouro, estrelando em 5 filmes consecutivos indicados ao Oscar. Sua genialidade silenciosa continua a influenciar atores e cineastas. John Wayne. Lenda de Hollywood. John Wayne faleceu em 11 de junho de 1979, aos 72 anos, em Los Angeles, devido a complicações relacionadas ao câncer de pulmão. Conhecido como o Duque, Wayne personificou a robusta cultura americana em mais de 170 filmes. Seu hábito de fumar por décadas levou à sua doença. Apesar de lutar contra o câncer por anos, sua resiliência e presença icônica solidificaram seu status como uma figura imponente na história do cinema. Yul Brynner. Yul Brynner, a estrela vencedora do Oscar de O Rei e Eu, faleceu de câncer de pulmão no dia 10 de outubro de 1985, aos 65 anos, na cidade de Nova York. Conhecido por sua cabeça raspada e presença imponente, Brynner era um grande fumante que mais tarde se tornou um defensor ferrenho contra o hábito, entregando uma mensagem anti-tabagismo memorável póstumamente. Com performances icônicas em Os 10 Mandamentos e 7 Homens e um Destino, o legado de Brynner permanece poderoso, tanto nas telas quanto em seus esforços para conscientizar sobre os perigos do tabaco. Ray Milland. Ray Milland, ator vencedor do Oscar por The Lost Weekend, sucumbiu ao câncer de pulmão em 10 de março de 1986, aos 79 anos, em Torrance, Califórnia. Uma estrela da idade de ouro de Hollywood, a carreira de Milland se estendeu por décadas, com papéis em clássicos como Disque M para Matar e X, O Homem com Olhos de Raios-X. Seu hábito de fumar, uma norma entre seus pares, contribuiu para sua doença. A sagacidade, charme e talentos diversos de Milland consolidaram seu lugar na história do cinema como um dos seus protagonistas mais versáteis. Otto Preminger. Otto Preminger, o diretor inovador conhecido por abordar temas controversos em filmes como The Man with the Golden Arm e Exodus, faleceu em 23 de abril de 1986, aos 80 anos, na cidade de Nova York, devido a câncer de pulmão e complicações da doença de Alzheimer. Fumante ao longo da vida, seu hábito contribuiu para o declínio de sua saúde. Um ex-estudante de direito que se tornou um prodígio teatral, a abordagem destemida de Preminger ao fazer filmes rompeu barreiras sociais e deixou uma marca indelével no mundo cinematográfico. Scatman Crothers, um artista multitalentoso celebrado por seus papéis em O Iluminado e Um Estranho no Ninho, morreu de câncer de pulmão em 22 de novembro de 1986, aos 76 anos, em Van Nuys, Califórnia. Começando como artista de boate e compositor, Crothers fez a transição para o cinema e a televisão, exibindo sua personalidade vibrante.
O hábito de fumar contribuiu para a sua doença, mas suas performances inesquecíveis e voz emocionante deixaram um legado que continua a inspirar tanto Hollywood quanto a indústria musical. Desi Arnaz. Desi Arnaz, o carismático ator e produtor que revolucionou a televisão com I Love Lucy, morreu de câncer de pulmão em 2 de dezembro de 1986, aos 69 anos, em Del Mar, Califórnia. Um imigrante cubano, Arnaz trouxe a conga para a América e cofundou a Desilu Productions, sendo pioneiro em técnicas modernas de produção de televisão. Seu hábito de fumar ao longo da vida provavelmente desempenhou um papel em sua doença. O legado dinâmico de Arnaz como líder de banda, ator e produtor continua sendo uma pedra angular na história da televisão. Victor French. Victor French, amado por seus papéis em Little House on the Prairie e Highway to Heaven, faleceu de câncer de pulmão em 15 de junho de 1989, aos 54 anos, em Los Angeles. Renomado por interpretar personagens rudes, mas de bom coração, a doença de French foi associada ao seu hábito de fumar. Além de seu trabalho na tela, ele cofundou o grupo de teatro Company of Angels, promovendo jovens talentos. Sua dedicação ao ofício e papéis inspiradores continuam a ressoar com os fãs. Silvana Mangano. Silvana Mangano, a atriz italiana conhecida por Morte em Veneza e A Rosa Amargo, sucumbiu ao câncer de pulmão em 16 de dezembro de 1989, aos 59 anos, em Madrid, Espanha. Uma ex-dançarina e rainha da beleza, a carreira de Mangano floresceu em colaborações com seu marido, o produtor Dino De Laurentiis. Fumante por toda a vida, sua saúde deteriorou-se após a cirurgia. Sua beleza atemporal e talento como atriz continuam a ser celebrados, com seu legado sendo levado adiante por sua família, incluindo a neta e chefe Giada De Laurentiis. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, a lenda do jazz apelidada de Divina, faleceu de câncer de pulmão em 3 de abril de 1990, aos 66 anos, em Hidden Hills, Califórnia. Renomada por sua voz extraordinária e domínio técnico, Vaughan ganhou 4 prêmios Grammy durante sua ilustre carreira. Fumante ao longo da vida, seu hábito contribuiu para sua doença. Desde sua estreia no Teatro Apollo até seus sucessos atemporais como Misty, a influência de Vaughan no jazz e na arte vocal permanece profunda e duradoura. John McIntyre. John McIntyre, um ator veterano conhecido por westerns como Wagon Train e The Virginian, morreu de câncer de pulmão em 30 de janeiro de 1991, aos 83 anos, em Pasadena, Califórnia. Criado em uma propriedade rural em Montana, a autenticidade robusta de McIntyre enriqueceu seus muitos papéis. Fumante por décadas, seu hábito o levou à doença. Frequentemente emparelhado com sua esposa, a atriz Jeanette Nolan, as performances icônicas de McIntyre continuam a ressoar nos anais da televisão e do cinema americano. Chuck Connors. Chuck Connors, estrela de The Rifleman, faleceu de câncer de pulmão no dia 10 de novembro de 1992, aos 71 anos, em Los Angeles. Um ex-atleta profissional de beisebol e basquete, Connors fez uma transição tranquila para a atuação, entregando performances memoráveis no cinema e na televisão. Seu hábito de fumar contribuiu para sua doença. Com sua presença imponente e versatilidade, Connors deixou um legado que combina atletismo e profundidade dramática, consolidando seu lugar na história do entretenimento. Glenn Corbett. Glenn Corbett, lembrado por seus papéis em Route 66 e The Doctors, morreu de câncer de pulmão em 16 de janeiro de 1993, aos 59 anos, em San Antonio, Texas. Veterano da Marinha, o charme robusto de Corbett e suas atuações discretas o tornaram uma presença constante em dramas de televisão e faroestes. Seu hábito de fumar provavelmente desempenhou um papel em sua doença. Apesar de uma carreira relativamente curta, os personagens de Corbett deixaram uma impressão duradoura em Canton Flass. Canton Flass, o icônico comediante mexicano nascido Mário Moreno, morreu de câncer de pulmão em 20 de abril de 1993, aos 81 anos, na Cidade do México. Celebrado por seu papel ganhador do Globo de Ouro em A Volta ao Mundo em 80 Dias, Canton Flass cativou o público com seu raciocínio rápido e humor de improvisação. Um fumante inveterado, seu hábito contribuiu para sua doença. Seu falecimento foi um evento nacional no México, com milhares lamentando uma figura cujo impacto cultural permanece incomparável. Pat Nixon. A ex-primeira-dama Pat Nixon faleceu de câncer de pulmão em 22 de junho de 1993, aos 81 anos, em Park Ridge, Nova Jersey. Fumante ao longo da vida, seu hábito provavelmente contribuiu para sua doença. Conhecida por sua graça e resiliência, Nixon defendia,
Educação e preservação cultural. Como esposa do presidente Richard Nixon, desempenhou um papel crucial na sua carreira política, deixando um legado como uma figura pública dedicada e solidária. Vincent Price. Vincent Price, o mestre dos filmes de horror, sucumbiu ao câncer de pulmão em 25 de outubro de 1993, aos 82 anos em Los Angeles. Famoso por seus papéis em Casa de Cera e O Poço e o Pêndulo, Price também emprestou sua voz icônica para Thriller de Michael Jackson. Fumante de longa data, seu hábito contribuiu para sua doença. Além de atuar, Price era um respeitado conhecedor de arte e autor, deixando um legado multifacetado de criatividade e sofisticação. Melina Mercouri. A atriz e política grega. Melina Mercouri faleceu de câncer de pulmão em 6 de março de 1994, aos 73 anos, na cidade de Nova York. Fumante ao longo da vida, ela lutou contra a doença enquanto defendia o patrimônio cultural como ministra da Cultura da Grécia. Mais conhecida por sua performance indicada ao Oscar em Never on Sunday, o legado de Mercouri transcende o cinema, personificando sua defesa apaixonada das artes e identidade da Grécia. George Peppard, celebrado por seus papéis em Breakfast at Tiffany's e The A-Team, morreu de câncer de pulmão em 8 de maio de 1994, aos 65 anos, em Los Angeles. Fumante inveterado, seu hábito contribuiu para o diagnóstico. O charme e a versatilidade de Peppard eram evidentes tanto em papéis cheios de ação, quanto em papéis dramáticos. Apesar dos contratempos Suas na carreira, atuações duradouras continuam a cativar o público em todo o mundo. Doug McClure. Doug McClure, o querido Trampas de O Homem de Virgínia, morreu de câncer de pulmão em 5 de fevereiro de 1995, aos 59 anos, em Sherman Oaks, Califórnia. Conhecido por seu charme juvenil e presença cativante na tela, o hábito de fumar de McClure levou à sua doença. Mesmo durante seus últimos anos, ele continuou atuando, garantindo seu status como um astro de TV favorito dos fãs com um legado duradouro. Harry Guardino. Harry Guardino, o ator de personagens durões de filmes como Dirty Harry e Houseboat, morreu de câncer de pulmão em 17 de julho de 1995, aos 69 anos, em Palm Springs, Califórnia. Veterano da Broadway e indicado ao Globo de Ouro, os papéis duros mas cativantes de Guardino lhe renderam aclamação. Seu hábito de fumar provavelmente contribuiu para sua doença. Seu carisma duradouro e profundidade continuam a ressoar em sua obra. Dean Martin, lendário entretenedor. Dean Martin faleceu aos 78 anos em 25 de dezembro de 1995, em Beverly Hills, Califórnia, devido a complicações de câncer de pulmão. Como membro do Rat Pack, Martin encantou o público com clássicos como That's Amore e Everybody Loves Somebody. Fumante por toda a vida, seu hábito desempenhou um papel significativo em sua doença. Apesar de enfrentar dificuldades pessoais, o charme e a versatilidade de Martin deixaram uma marca indelével na música, no cinema e na televisão, solidificando seu legado atemporal. Greg Morris. Greg Morris, celebrado pelo seu papel como Barney Collier em Missão Impossível, morreu em 27 de agosto de 1996, aos 62 anos em Las Vegas de câncer no pulmão e no cérebro. Conhecido por trazer inteligência e profundidade à sua interpretação de um engenhoso especialista em eletrônica, Morris rompeu barreiras para atores negros na televisão. Como fumante de longa data, seu hábito contribuiu para sua doença. Seu trabalho pioneiro continua sendo uma parte vital da história da televisão, inspirando futuras gerações. O ator icônico Robert Mitchum faleceu aos 79 anos em 1º de julho de 1997, em Santa Bárbara, Califórnia, de câncer no pulmão. Renomado por seu carisma bruto e papéis em Cabo do Medo, O Mensageiro do Diabo e Eldorado, Mitchum personificou a era do filme noir. Fumante de longa data, seu hábito provavelmente levou à sua doença. Apesar de sua reputação de bad boy, o apelo duradouro e a versatilidade de Mitchum garantiram seu lugar como um dos maiores protagonistas de Hollywood. Eddie Rabbitt. Lenda da música country. Eddie Rabbitt morreu aos 56 anos em 7 de maio de 1998, em Nashville, Tennessee, de câncer no pulmão. Conhecido por unir country e pop com sucessos como Driving My Life Away e I Love a Rainy Night, a voz suave de Rabbitt cativou o público. Seu hábito de fumar contribuiu para a sua doença. Além de sua música, ele se tornou um defensor de organizações de caridade para a saúde infantil, deixando um legado de arte e compaixão. Roddy McDowell. Roddy McDowell, ator e fotógrafo, faleceu em 3 de outubro de 1998, aos 70 anos, em Los Angeles, devido a câncer de pulmão. Uma estrela infantil e Hal Green,
Foi My Valley e Lassie Come Home. McDowell, mais tarde mostrado como Cornelius em Planeta dos Macacos. Seu hábito de fumar ao longo da vida foi um fator em sua doença. A coleção de memorabilia de Hollywood e as atividades artísticas de McDowell continuam a celebrar seu legado de criatividade e charme. Joe DiMaggio, lenda do beisebol. Joe DiMaggio, famoso como o Yankee Clipper, faleceu aos 84 anos em 8 de março de 1999, em Hollywood, Flórida, de câncer de pulmão. Seu hábito de fumar ao longo da vida contribuiu para sua condição. Um símbolo de excelência no beisebol, DiMaggio alcançou um recorde de 56 jogos consecutivos, com rebatidas e 9 títulos da World Series. Seu breve casamento com Marilyn Monroe acrescentou ao seu misticismo, consolidando seu lugar como um ícone cultural e esportivo. Larry Linville. O ator Larry Linville, mais conhecido por seu papel como Major Frank Burns em MASH, morreu no dia 10 de abril de 2000, aos 60 anos, na cidade de Nova York, de câncer de pulmão. O personagem neurótico e cômico de Linville trouxe leveza à adorada série. Fumante de longa data, esse hábito contribuiu para sua doença. Sua atuação memorável continua sendo um marco na história da televisão, conquistando fãs de diversas gerações. Nancy Marchand. Nancy Marchand, aclamada por seu papel vencedor do Emmy em Low Grant e como Lívia Soprano em The Sopranos, faleceu em 18 de junho de 2000 aos 71 anos em Stratford, Connecticut, de câncer de pulmão e enfisema. Seu hábito de fumar ao longo da vida impactou sua saúde. A presença marcante de Marchand trouxe profundidade aos seus papéis, e sua morte tocante foi incorporada em The Sopranos, destacando seu impacto duradouro no drama televisivo. Alec Guinness. Sir Alec Guinness, um gigante do palco e da tela, faleceu aos 86 anos em 5 de agosto de 2000, em Midhurst, Inglaterra, de câncer no fígado e próstata. Conhecido por Star Wars e a Ponte do Rio Kwai, Guinness foi celebrado por sua versatilidade e brilhantismo sutil. Premiado com um Oscar e um título de cavaleiro, suas contribuições para o cinema e o teatro permanecem inigualáveis, deixando um legado como um dos maiores atores de sua geração. Jason Robards. Jason Robards, um ator reverenciado de palco e tela, morreu aos 78 anos em 26 de dezembro de 2000 em Bridgeport, Connecticut, de câncer de pulmão. Um fumante inveterado, seu hábito contribuiu para sua doença. Conhecido por seus papéis em Todos os Homens do Presidente e Julia, Robards ganhou 2 Oscars e aclamação mundial por suas performances poderosas. Sua profunda conexão com as obras de Eugene O'Neill consolidou ainda mais seu legado como um mestre de sua arte. George Harrison. George Harrison, lendário guitarrista e compositor dos Beatles, faleceu no dia 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, em Los Angeles, devido a um câncer de pulmão. Fumante por grande parte da vida, seu hábito provavelmente contribuiu para sua doença. Conhecido por faixas icônicas como Here Comes the Sun e Something, a profunda influência de Harrison se estendeu além da música para a filantropia e espiritualidade. Seu legado duradouro continua a inspirar milhões em todo o mundo. Eileen Heckart. Eileen Heckart, uma atriz versátil renomada por seus papéis em The Bad Seed e sua performance vencedora do Oscar em Butterflies Are Free, morreu em 31 de dezembro de 2001, aos 82 anos, em Norwalk, Connecticut, de câncer de pulmão. Seu hábito de fumar durante toda a vida desempenhou um papel em sua doença. A carreira de Heckart, que abrangeu teatro, cinema e televisão, deixou um rico legado de performances inesquecíveis. Ann Miller. Ann Miller, atriz e dançarina celebrada, faleceu aos 80 anos em 22 de janeiro de 2004, em Los Angeles, Califórnia, de câncer de pulmão. Mais conhecida por seu deslumbrante sapateado em filmes como Easter Parade e Kiss Me Kate, a carreira de Miller se estendeu por mais de 6 décadas. Fumante por toda a vida, seu hábito provavelmente contribuiu para sua doença. Suas performances vibrantes e presença glamurosa permanecem tesouros eternos do palco e da tela. Peter Jennings. Peter Jennings, o jornalista canadense-americano e âncora de longa data do ABC World News Tonight, faleceu em 7 de agosto de 2005, aos 67 anos, na cidade de Nova York de câncer de pulmão. Conhecido por sua postura calma e reportagens incisivas, o hábito de fumar de Jennings foi um fator importante em sua doença. Sua dedicação ao jornalismo fez dele uma voz confiável, deixando um legado de excelência nas notícias globais. O querido comediante Don Knotts, mais conhecido por seu papel como Barney Fife no The Andy Griffith Show, morreu em 24 de fevereiro de 2006 aos 81 anos em Los Angeles de câncer de pulmão.
A persona cômica nervosa de Knotts lhe rendeu 5 prêmios Emmy. Fumante por grande parte de sua vida, esse hábito contribuiu para sua doença. Seu legado de risadas e performances icônicas perdura, sendo valorizado por fãs em todo o mundo. Freddie Fender. Freddie Fender, o músico inovador conhecido por misturar tejano, country e rock, faleceu aos 69 anos de idade em 4 de outubro de 2006, em Corpus Christi, Texas, de câncer de pulmão. Sucessos como Before the Next Teardrop Falls consolidaram seu legado como uma estrela crossover. Fumante ao longo da vida, seu hábito contribuiu para sua doença, mas sua música vibrante continua a inspirar gerações. Tammy Faye Bakker. Tammy Faye Bakker, a vivaz personalidade televisiva do PTL Club, faleceu em 20 de julho de 2007, aos 65 anos, em Loch Lloyd, Missouri, de câncer pulmonar e de cólon. Sua personalidade radiante e fé inabalável conquistaram o público. Um filme biográfico de 2021, The Eyes of Tammy Faye, destacou sua vida, garantindo seu impacto duradouro na cultura americana. Suzanne Pleshette. Suzanne Pleshette, mais lembrada como Emily Hartley no Bob Newhart Show e por Os Pássaros de Alfred Hitchcock, faleceu em 19 de janeiro de 2008, aos 70 anos, em Los Angeles, de câncer de pulmão. Sua voz sensual e seu impecável timing cômico a tornaram uma figura adorada. Fumante por grande parte da vida, sua doença foi associada a esse hábito, mas seu legado vive em suas performances icônicas. Paul Newman. Paul Newman, ator icônico e filantropo, faleceu aos 83 anos no dia 26 de setembro de 2008 em Westport, Connecticut, de câncer de pulmão. Conhecido por filmes como Butch Cassidy e The Sundance Kid e Desafio à Corrupção, o hábito de fumar de Newman contribuiu para sua doença. Além de atuar, a própria organização de caridade de Newman continua a tocar vidas, cimentando seu legado como uma lenda cultural. Joe Cocker. Joe Cocker, a lenda de voz rouca de hits como You Are So Beautiful e Up Where We Belong, faleceu aos 70 anos em 22 de dezembro de 2014 de câncer de pulmão. Um ícone de Woodstock, as apresentações emocionantes de Cocker deixaram uma marca indelével na história da música. Seu intenso hábito de fumar, que durou décadas, foi um fator significativo em sua luta contra o câncer de pulmão. Leslie Gore, cantora e compositora Leslie Gore, que estreou com It's My Party aos 16 anos, morreu aos 68 anos em 16 de fevereiro de 2015, devido a câncer de pulmão. Seu hábito de fumar a longo prazo provavelmente contribuiu para sua doença. Conhecida por seu hino feminista You Don't Own Me, a carreira pioneira de Gore na música pop e sua defesa dos direitos LGBTQ mais deixaram um legado duradouro e profundo. Bernardo Bertolucci, o renomado cineasta italiano e o primeiro de seu país a ganhar um Oscar de melhor diretor, faleceu aos 77 anos de câncer de pulmão. Celebrado por obras-primas como O Último Imperador e O Último Tango em Paris, os filmes de Bertolucci eram conhecidos por sua impressionante arte visual e profunda ressonância emocional. Um contador de histórias ousado e inovador, seu trabalho desafiou limites e redefiniu a expressão cinematográfica, solidificando seu legado como um pilar da história do cinema internacional. Peter Fonda. Peter Fonda, mais conhecido pelos filmes icônicos Easy Rider e Ulis Gold, faleceu em 16 de agosto de 2019, aos 79 anos, de câncer de pulmão. Membro da lendária dinastia de atores Fonda, ele foi indicado ao Oscar por Easy Rider. Seu hábito de fumar durante décadas foi um fator que contribuiu para sua doença. A carreira de Fonda incluiu papéis inovadores, aclamação da crítica e uma vitória no Globo de Ouro por Ulis Gold. René Auberjonois. René Auberjonois, celebrado por seus papéis em Benson, Star Trek, Deep Space Nine e Boston Legal, faleceu em 8 de dezembro de 2019, aos 79 anos de idade, por câncer de pulmão. Conhecido por sua versatilidade, Auberjonois teve uma carreira prolífica no teatro, ganhando um prêmio Tony, e na televisão. Sua dedicação ao longo da vida à atuação e à arte deixou um legado duradouro no mundo do entretenimento. Sua doença foi associada a anos de tabagismo. David Soul. David Soul, o icônico ator e cantor mais lembrado como o detetive Hutch em Starsky and Hutch, morreu em 4 de janeiro de 2024, aos 80 anos, de câncer de pulmão. Além de seu sucesso na TV, Soul desfrutou de uma carreira musical próspera com seus
como Silver Lady e Don't Give Up on Us Baby. Fumante de longa data, seu hábito contribuiu para sua doença. A carreira de Soul também incluiu performances teatrais e defesa de causas sociais, tornando-o uma figura querida no entretenimento e além. A lista de celebridades que morreram de câncer de pulmão é interminável. Se você quiser que abordemos todas as celebridades, por favor comente, parte 2 abaixo, e nós garantiremos incluir mais celebridades que perdemos neste vídeo.